Olá, bom dia. Começa agora mais um Palavra de Vida. Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos estar lendo esse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Maravilhosa palavra que Deus nos deu hoje, meus queridos. Eu tenho certeza que essa palavra de vida vai edificar a sua vida. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em todas as nossas orações, sem cessar lembrando-nos diante do nosso Deus Pai, da operosidade da fé que você tem, da dedicação do amor de vocês, da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu e porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também no poder do Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria do nosso Espírito Santo, apesar de muito sofrimento. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Cássia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia, na Cássia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desse lugar falam sobre como foi a nossa alegria na chegada por meio de vocês, deixando os ídolos, e vocês se converteram a Deus para servir a Deus e o verdadeiro, e para guardar os céus ao Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, a quem nos livra da ira vindoura. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1. Quero falar hoje com vocês sobre algo tão maravilhoso, meu querido, que você vai se surpreender. Talvez ainda você não se deu conta daquele a quem você crê, né? Do Deus Todo-Poderoso, do Deus verdadeiro. E é sobre isso, o tema hoje é o Deus vivo e verdadeiro. É fato que, como Paulo pregou lá aos Tessalonicenses, né? Aqueles Tessalonicenses haviam sido convertidos ao Deus verdadeiro, né? E homens de verdade, meus queridos, é bem verdade, é bem fato isso, que homens sempre buscam a felicidade, ou não é? Homens sempre estão buscando a felicidade em algum lugar, de alguma forma, de alguma maneira. Homens e mulheres sempre ficam buscando, tentando achar felicidade, tentando de tudo, não é verdade? A gente já escutou isso muitas vezes. Eu tento de tudo, eu vou lá em tal lugar, eu recebo um passe, eu vou lá em tal lugar, eu faço uma prece, eu vou lá em tal lugar, eu faço isso, eu vou lá em tal lugar, eu faço aquilo, eu quero receber, né? Procurando em si a bênção, um refúgio, procurando algo para a sua vida, né? Buscando a felicidade, né? Eu acho que a felicidade está ali, eu vou fazer isso, eu vou pagar uma promessa, eu vou fazer tal coisa, eu vou ter minha bênção. E às vezes a bênção não chega, né? Como a pessoa acha que chega. E a pessoa fica se confundindo, fica como uma folha seca. O que é uma folha seca? Quando a folha seca cai, o vento toca ela para todo lugar, né? As pessoas estão perdidas, não é verdade, irmãos? As pessoas estão bem perdidas,
né, buscando a felicidade, buscando a alegria, às vezes tentando, né, jogar até na loteria, né, muitas vezes tentando fazer, né, como diz muitas pessoas aí, fazendo uma fezinha, né, buscando a felicidade de alguma forma, né, e a felicidade não chega. As pessoas se frustram porque geram expectativas em algumas pessoas, geram expectativas de alguma maneira em alguém, né? Achando que fazendo aquilo, fazendo daquela maneira, as pessoas vão alcançar a felicidade. E não chega a felicidade, não é verdade? E Paulo ali em Tessalônica, né? Paulo, ele prega o verdadeiro, ele estava se tornando conhecido lá em Atenas, né, pelos atenienses ali, né, por meio da pregação do evangelho de Jesus Cristo, né, porque Paulo anunciou para os gregos o Deus que ele é onipotente, o Deus que ele é onipresente, onisciente, transcendente, iminente, criador, fonte de tudo que existe. Fonte de tudo que existe, né? Paulo, né, ele prega, né, ele anunciou ali na igreja de Tessalônica, né, o Deus vivo e o Deus verdadeiro, né? E eles, sabe o que fizeram, meus queridos? Aceitaram o Deus que Paulo pregava, o Deus desconhecido, né? Se você viu o texto, né, ali em Atos, né, você vai ver ali que Paulo está confrontando com vários deuses. Existia ali, né, entre os gregos, vários deuses, a deusa Diana, né, a Afrodite e outros deuses ali que os povos seguiam, tentando achar felicidade. E a felicidade nunca vem, né? Mas eu quero te apresentar este Deus, meu querido. Eu quero falar das maravilhas desse Deus, né? Desse Deus chamado Jesus Cristo, né? A Trindade, né? O Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Deus vivo e verdadeiro é o que Paulo anunciou aos gregos, né? Que fez os céus e a terra, como está lá em Gênesis 1. Quem que fez o céu e a terra? Quem fez o céu e a terra? É o Todo-Poderoso, é o grande eu sou. Algum Deus de barro, algum Deus feito por mão de homem fez algo? Não. E as pessoas muitas vezes estão buscando isso para ter a sua vida, trazer a felicidade. E Paulo anuncia ali, né, na Grécia, ali em Atenas, ali, o Deus desconhecido, que é o Deus verdadeiro, é o Senhor Jesus, né? Também Paulo, esse Deus que Paulo prega em Tessalônica é o mesmo Deus que preparou a arca para a salvação de Noé e a sua família. Oh, glória a Deus! Que felicidade! É o mesmo Deus que salvou a família de Noé, é o mesmo Deus que mandou o dilúvio sobre a terra, e é o mesmo Deus que colocou Noé e a sua família em terra firme de novo. Fez todas as coisas aparecerem. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que fez todas as coisas, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que devemos servir, né? Esse é o grande eu sou, né? Esse Deus de Paulo, esse Deus que nós servimos, esse Deus que você deve servir, é aquele Deus que apresentou, que apareceu para Moisés diante de uma sarça, da sarça ardente. Você sabe bem da história, quando Moisés está lá no meio do deserto e a voz aparece a Moisés, fala sobre Moisés, e a sarça se incendeia, e Deus se apresenta a Moisés, né? Deus se apresenta a Moisés, né? Ele é o Senhor também, esse Deus da Bíblia, meus queridos, esse Deus maravilhoso, esse Deus Senhor, esse Jesus Cristo Salvador, é aquele mesmo que com seu braço forte, lá em Êxodo 13:3, libertou o seu povo da mão de Faraó. Oh, felicidade, oh, glória a Deus! Ele é o Deus libertador, é aquele que vai te libertar de muitas coisas que você tem sofrido na sua vida. Ele é o Deus Senhor, ele não mudou de todo esse tempo. Ele é o Deus Criador, ele conhece o seu problema, ele conhece as suas frustrações, ele conhece os seus perseguidores, ele conhece as suas tribulações,
né? E é Ele que vai te libertar de tudo isso. Não adianta você pedir para outra coisa, não adianta você servir a outra coisa. Sirva ao Deus vivo, ao Deus libertador, ao Senhor Jesus, né? Maravilhosa palavra isso. Ele também é o Deus zeloso e temível de todos os deuses, né? Lá em Deuteronômio 10:17 ele diz, né? Não faça imagem, né? Não faça imagem nem de ave que voa no céu, nem de animal que rasteja na terra, né? Ele é um Deus zeloso, ele é um Deus que ele não divide a sua glória com ninguém, não divide a sua glória com coisa alguma, porque ele é eu sou, ele é o Deus verdadeiro. Sirva a ele, né? Sirva a ele e a sua vida vai ser bem sucedida. Talvez você está batendo a cabeça, né? Procurando resposta, né? Você vai consultar, às vezes tem muitas pessoas, às vezes que a gente veja consultando, né? Esoteria, né? Eu sou do signo de tal, faço isso tal, e eu vou, vai lá todos os dias, consulta as coisas, né? E escuta no rádio, minha vida vai ser desse jeito, porque o meu signo está dizendo que vai ser dessa forma. Meu querido, não se iluda, minha querida, não se iluda, isso só vai trazer frustrações para a sua vida. É um abismo puxa um outro abismo, você sabia disso, né? Você sabia disso? Um abismo puxa o outro, né? Se existe um manual, né? Você já comprou vários e vários aparelhos eletrônicos, né? Vários e vários carros e outras coisas. E você sabe que tudo tem o seu manual, não é verdade? Tudo tem o seu manual, né? Você vai lá no manual para você saber como entender o funcionamento daquilo. Você tem aquele manual. Não é verdade? Você compra um celular, vem com um manualzinho, você compra qualquer coisa, vem com manual, não é verdade? Vem, né? E se tem o manual, o homem também tem o seu manual, chamado Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por que Deus deixou este manual, a sua palavra, escrita, de maneira que todos possam entender? Para que nós sejamos bem-sucedidos e andamos conforme a vontade do Criador. Você sabia disso? Então, debruce na poderosa palavra de Deus. Você quer a felicidade que você tanto procura? Você quer realizar os seus sonhos como você tanto procura? Busque na palavra do Pai. Se volte a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: voltai a mim, eu me voltarei a vós. Diz o texto da palavra de Deus. O Senhor afirma isso categoricamente. Me volte a mim, eu me voltarei a vós, né? Sabe, meu querido, talvez a maneira que você acha que as coisas vão acontecer, né, de como a sua felicidade chegará, ou de tudo aquilo que você vai, né, de alguma maneira receber da parte de Deus, talvez seja totalmente diferente como Deus vai fazer. Não é verdade? Totalmente. Deus faz totalmente porque Ele é o grande eu sou. Ele que está no controle de tudo. Não adianta você talvez imaginar da sua forma humana, racional, limitada, de imaginar como as coisas chegarão na sua vida. As coisas chegarão na sua vida de uma maneira tão especial e tão surpreendente, tão maravilhosamente diferente, que você vai entender: Ele é Senhor. Não é verdade? Não foi assim? Algumas coisas não chegaram na sua vida de uma maneira totalmente diferente, aquilo que você estava pensando ou que você estava pedindo a Deus, de uma maneira totalmente, né, diferente, né, totalmente diferente daquilo que aconteceu. Não é verdade? Deus vai colocando, Deus vai encaixando as peças. Deus vai encaixando as peças. Quando o povo foi libertado do Egito, quando o povo saiu do Egito, né? Se você traçar uma linha reta, se você pegar uma linha reta entre o Egito até Canaã, a pé daria em torno mais ou menos, eu acredito aí, em mais ou menos de uns 6 meses a 1 ano, ou alguns teólogos falam até 3 anos, né? Andando ali, se você traçasse uma linha reta. Mas o que Deus fez? Deus fez o povo rodear, e demoraram 40 anos para chegar na terra. 40, né? E eu pergunto para você, por que foi 40 anos?
Porque Deus ensinou o povo durante 40 anos como servi-lo na nova terra, no novo mundo que ele ia dar para aquele povo. Não adiantava nada aquele povo chegar lá na terra e continuar servindo aqueles deuses do Egito. Entenda isso. Não ia, o Senhor não ia, eles iam continuar presos na idolatria do Egito. Se Deus não fizesse todo esse percurso de 40 anos até chegar lá na terra, ensinando aquele povo as suas maravilhas no deserto, tendo uma intimidade no deserto com aquele povo que entrou lá, lá em Canaã, não serviria ao Senhor Deus. É assim que talvez Deus está fazendo comigo e com você, meu querido. Deus está dando uma volta, sabe aquela volta tão grande, para que nós sabemos servir, e quando a bênção vier para mim e para a sua vida, saberemos adorar e agradecer e reconhecer que Ele é Deus na nossa vida. Glorificado seja Deus. Continuando, né? Este Deus é o mesmo Deus que humilha a soberba de Senaqueribe, né? Foi aquele lá em 2 Crônicas 32, né? É o mesmo Deus que restaura a sorte do seu povo. É o Deus que reconstrói uma história, não é verdade? Ele reconstruiu a história do povo de Israel, né? Ele fez conforme, ele foi um Deus tão zeloso que colocou Israel debaixo das suas asas, né? E reconstruiu a história de um povo humilhado e pisado aos pés de um semideus, né? Como dizia Faraó, que ele era um semideus, né? Ele pisou sobre o ego de Faraó, libertou o povo e escreveu uma nova história para o seu povo. É assim que ele está construindo uma nova história, tanto para mim como para você. Creia que Ele é Senhor. O Deus vivo e verdadeiro é o mesmo que mudou o cativeiro de Jó. Oh, glória a Deus, você sabe da história de Jó. Ele é o mesmo Deus que mudou o cativeiro da história de Jó, né? Esse Deus que nós servimos e você serve. Você não precisa buscar em outras coisas a felicidade. Busca somente no Senhor Jesus, né? Sirva você e a sua casa ao Senhor Jesus, porque Ele vai mudar o cativeiro como Ele fez na vida de Jó. Aleluia. O Deus que dá alegria e fortaleza ao seu povo, né? Lá em Salmos 43 diz isso, né? É o Deus da prudência e da sabedoria, como o Salomão, o homem mais sábio da terra, escreveu em Provérbios 2, né? É o Deus que tem o tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Oh, glória a Deus! Ele tem o seu tempo determinado para todas as coisas, na minha vida e na sua vida, né? É o Deus de amor verdadeiro, né? De amor, de pureza, né? É o Deus maravilhoso, conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, de infinitas misericórdias, é o Deus da glória, é o Deus da glória. Então por que você está buscando em coisas de barro? Por que você está buscando a sua felicidade onde tem boca mas não fala, tem olho mas não vê? Por que você está servindo esses deuses de barro, né? Por que talvez você está servindo deuses humanos, né? De homens? Por que você está servindo esses tipos de Deus? A sua felicidade você só vai encontrar, você está buscando a sua felicidade em vários lugares, em vários pontos, em várias coisas nessa vida, mas você sempre tem um vazio dentro do seu coração, na verdade. Aquela angústia, né? Eu já tentei fazer de tudo na esoteria, já tentei buscar em outras coisas a minha felicidade e não estou encontrando. Sempre tem aquele vazio, né? Sempre tem aquele vazio, aquele buraco, né? Tem aquele buraco que não é preenchido e você acha que talvez para muitas pessoas foi karma, pecado, coisas que você fez, mas o Senhor Jesus te fala hoje que Ele é o Deus maravilhoso, que Ele é o Deus perdoador, que Ele é o Deus consolador, e Ele está apresentando, Jesus está apresentando Ele para você no dia de hoje, porque é só Ele que vai tampar esse buraco,
Não basta simplesmente você crer no Senhor Jesus, você tem que servir a Ele. O servir a Ele é andar conforme a palavra dEle, sabe? Deus não está pedindo para você o seguinte: olha, você vai ter que mudar a sua vida, o seu trabalho. Não, Deus não está falando isso. Deus está querendo que você deixe de servir outros deuses dessa terra, mas para que você sirva somente a Ele, porque é Ele que tem a chave da sua felicidade, meu querido. Ele que pode transformar esse buraco que você está achando que é felicidade. Talvez você busque felicidade no emprego novo, talvez você busque a felicidade em compras, talvez você busque felicidade no dinheiro, talvez você busque a felicidade em realizações pessoais, e nada continua o buraco dentro da sua vida. Aquele vazio ainda está aí e você está fugindo há muito tempo, e Deus está falando para você: volte-se a mim que eu me voltarei a vós. Eu vou me apresentar a você de uma maneira tão especial que você vai se surpreender. E esse buraco, esse choro, eu conheço os seus choros de madrugada, eu conheço o vazio, né? Quando as pessoas vão embora da sua casa, quando os amigos vão embora da sua casa, ou quando você volta para sua casa, você sente aquele buraco ainda dentro da sua alma, não é verdade? Você tem ainda aquele buraco dentro da sua alma, né? E Deus está falando para você: eu quero me apresentar a você, eu quero que você me sirva de todo o seu coração e de toda a sua alma. Eu quero que você entenda que eu posso todas as coisas, que eu sou o Senhor maravilhoso na sua vida. A graça é de graça, mas ela não foi barata. A graça é de graça, mas ela não foi barata. Quem é a graça? A graça é Jesus Cristo. A graça é Jesus Cristo. Mas ela não foi barata, sabe por quê? Porque ela foi paga um alto preço lá na cruz. Sabe, quando você tiver com aquele vazio no seu coração, quando você tiver com aquele vazio na sua alma, pela fé, toque na cruz. Toque na cruz, pela fé, toque na cruz. Faça uma meditação do que foi pago aquele preço na cruz. O Senhor Jesus deu a sua vida, o seu sangue por mim e por você, para apresentar hoje a mim e a você que Ele é o único e suficiente Salvador para a sua vida. Quando Ele fala único e suficiente Salvador, é que você não precisa mais nada na sua vida a não ser Ele. Você não precisa mais de nada na sua vida a não ser Jesus Cristo, porque Ele é o único, é o suficiente Salvador para a sua vida. Tudo você encontra em Jesus, tudo, todos os seus sonhos, todas as suas necessidades, toda a sua falta, você encontra em Jesus, porque Ele é suficiente para você. Você não precisa buscar em esoterismo, você não precisa buscar em outras coisas, você não precisa buscar em benzimentos, você só precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus, porque Ele é suficiente para a sua vida. Continuando, já partindo para o final, meus queridos, dessa palavra de vida desse sábado. Ele é o Deus Emanuel que está conosco, conforme Mateus 1:23, né? O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Senhor Jesus, né? É o Deus que liberta os oprimidos do diabo, das garras do maligno, né? É o Deus que habita na igreja por meio do Espírito Santo. Aleluia! É esse Deus que fala com a sua igreja. Quando Jesus foi embora, quando Jesus foi para o Pai, Ele disse o seguinte: eis que vou para o meu Pai, mas vos deixo, não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. E é Ele que está falando conosco no dia de hoje, meu querido. Ele que está revelando a sua palavra conosco aqui agora e falando para nós que Ele é suficiente para a sua vida. Ele é suficiente para a sua vida, para todos os seus problemas, né? O Espírito Santo, seja sensível à voz do Espírito Santo na sua vida. Seja sensível à voz dele. Talvez você não está entendendo nada, mas pare mais para ouvir, feche mais a boca e ouça mais o que Deus tem para falar com você. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, antes de dar um passo na sua vida, ore ao Senhor, fala: Espírito Santo, fala no meu ouvido, fala no meu coração, o que eu devo fazer,
né? Porque Ele é suficiente para tudo na sua vida. Ele é um Deus suficiente para tudo, tudo. Escreva aí, né? Com letras garrafais na sua vida. O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua vida, Ele é tudo. Ele é suficiente para todas as coisas. Para qualquer hora, qualquer momento. Quem vai estar chorando juntamente com você vai ser o Espírito Santo de Deus. Quem vai estar juntamente com você vai ser o Senhor Jesus. Quem vai ser aquele Deus onipresente, onipotente, onisciente, vai ser o Deus Pai sobre a sua vida, meu querido. Entenda, Ele é Senhor e suficiente para tudo na sua vida. Ele é o Deus que supre cada uma de nossas necessidades, como diz lá em Filipenses 4,19. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele é o Deus que de toda a plenitude e de toda a divindade, né? Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus que escolheu desde um princípio para a salvação. Ele é o Deus salvador de todos os homens, né? É também o Deus do perdão, né? Como foi em 1 João, em 1 João 1,19, né? É o Deus superior, é o Deus perfeito, né? É o Deus imutável. Ele não muda, Ele jamais mudará, né? Mesmo que você possa imaginar que as coisas estão fora do trilho, né? Às vezes você passa sobre a sua cabeça e fala, nossa, mas tudo acabou, né, na minha vida, né? Ele é um Deus imutável, Ele jamais vai mudar por uma circunstância de um homem, né? Ele é imutável, Ele é aquele que Ele permanece para sempre. Talvez você veja, olha, as coisas, né, onde eu sirvo a Deus mudaram, as coisas, né, de uma certa forma, né, parece que saíram meio fora do controle, mas fique tranquilo, meu querido, minha querida, Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele é Senhor sobre a sua vida, sobre os seus projetos. Fique tranquilo, Deus está no controle de tudo. Deus, no momento certo, Ele coloca as coisas no lugar, Ele quebra o ego do homem, né? Às vezes, muitas vezes a gente vê, né, a soberba do homem crescer. Nós vemos muitas vezes a soberba do homem, o homem querer dominar as coisas, né? Não é assim que tem acontecido aí na política, né? A corrupção, né? Nós vemos a todo custo o homem buscar o poder, só que o poder emana de Deus. O poder emana de Deus. Então, entenda isso, né? Às vezes o homem se acha que vai se colocar no poder e ele vai ter o controle de todas as coisas na sua mão, né? Por ganância e ego, né? E o que acontece? Deus vai lá e quebra todo o ego do homem, diminui o homem, né? Fica lá um nada, porque para mostrar que Ele é Deus, né? E Ele ama o seu povo e Ele cuida do seu povo. Foi assim que Ele fez com Faraó, foi assim que Ele fez com Senaqueribe, foi assim que Ele fez com Hitler, que Ele quebrou as pernas de todos os ditadores, de todos os faraós que pisaram sobre essa terra. Então fique tranquilo que Deus sempre vai estar no controle da minha vida e da sua vida. Ele é o Deus imutável, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E é esse Deus que está sendo apresentado para você. E é esse Deus que o Senhor quer que você sirva. É esse Deus que o Senhor quer que você ame. Porque esse Deus é o Deus Criador. E Ele está falando para você, foi eu que te fiz, né? O Senhor Jesus está falando para você, foi Ele que te fez. E Ele está dizendo para você, não sirva mais a homem, não fique mais debaixo do pé de faraó nenhuma nessa terra, só fique debaixo das asas do Senhor Jesus. Aleluia. Quero concluir essa palavra de vida hoje dizendo, diferente de todas as demais religiões, né, somente o cristianismo trouxe, né, o conceito de um Deus pessoal tão próximo do homem. Tão próximo do homem, né? As demais religiões, né, apregou um Deus pequeno, né? E eu estou dizendo que o Senhor é muito superior. Deus, Ele não se prende. Deus não se prende. Deus não está fechado em quatro paredes. O Senhor Deus, Ele é onipresente, onipotente,
onisciente. Ele é o Deus criador, soberano, Deus fiel e maravilhoso. Fique com essa palavra. Quero também te convidar a você compartilhar essa palavra. Se inscreva lá no canal César/Palavra de Vida. Eu te encontro lá. Eu tenho certeza que Deus sempre vai ter uma palavra de vida para você. Lembre-se, só há um Deus, o Deus verdadeiro, o grande eu sou, aquele que pode todas as coisas, aquele que vai tirar o buraco da sua alma e te trará a felicidade que você tanto procura. Sirva a Ele, sirva a Jesus, fique com essa palavra, aceite Jesus no seu coração. Um forte abraço, te encontro no canal, Deus te abençoe.